E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e hoje é dia de comentar o quarto episódio da série Falcão Soldado Invernal lançado lá no Disney+, logo após a vinheta. No vídeo de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu vinha fazendo aí nos últimos 3 episódios, que eu destrinchava o episódio e ia comentando sobre ele. Aqui eu não vou conseguir fazer isso porque eu tô gravando esse vídeo um pouco mais atrasado, eu tive compromissos familiares para resolver e acabei assistindo o episódio um pouco mais tarde, consequentemente gravando mais tarde, o vídeo vai sair mais tarde e hoje tem live no canal, então eu preciso acelerar o processo. Mas vamos ao que interessa, episódio 4, que começa fazendo uma pequena viagem no tempo com a gente. Vamos lá a 6 anos atrás, quando o Bucky ainda estava mocosado lá em Wakanda. E aí mostra ele com a Ayo, né? A Ayo meio que testando e ajudando ele ali, falando todos aqueles códigos que o Barão Zemo usava para ativar ali o soldado invernal nele. E ela fazendo esse teste e pelo visto é a primeira vez em que alguém fala aqueles códigos todos em sequência e que ele não ativa o modo do soldado invernal. Aí volta a cena, corta para os dias atuais, lá naquela cena do final do 3º episódio, onde a Ayo e o Bucky estão num beco conversando sobre ela capturar o Zemo, levá-lo para Wakanda para ele ser julgado de acordo com as leis de lá pela morte do rei T'Chaka. Só que aí o Bucky fala que precisa do Zemo para resolver algumas situações em que ele está envolvido, que ele está no meio, né? E que o Zemo é a única pessoa que pode ajudar ele. A Ayo então vira e fala: olha, eu vou te dar 8 horas. E aí você se vira, daqui 8 horas eu volto e vou levar esse cara. E aí a gente vê um pouquinho do Sam um pouco tentado a querer dar ouvidos pra Karli, querer tentar entender os porquês dela tá fazendo tudo isso junto com os Rapátridas. Ele começa a tentar humanizar a vilã, né, ou antagonista, é melhor usar a palavra antagonista aqui nesse caso. Ele começa a ver o porquê dela tá fazendo isso tudo, né, onde ela quer chegar, quais pessoas ela quer ajudar, e aí ele passa a querer saber o porquê disso, o que que tá rolando, né, até porque ele é um cara negro nos Estados Unidos, que depois que voltou do blip, foi lá ao banco, né, tentando fazer um empréstimo para poder salvar o negócio da família, que a irmã é responsável, né, que ela cuida junto com os 2 sobrinhos, que está quase falindo o negócio, e ele, que é um herói, que lutou ali naquela batalha grandiosa ali do final ali de Ultimato, e já lutou outras batalhas também na alcunha aí de Falcão, e ele foi ignorado. Imagina, se ele foi ignorado, imagina a situação dessas pessoas pelas quais aí a Karli tá lutando. Então isso fica na cabeça dele e ele vai maquinando, tentando encontrar um ponto em comum entre os dois. Nesse tempo o Zemo fica no ouvido dele tentando desfazer essa ideia dele de tentar encontrar humanidade. Ele fica falando que ela já tomou o soro, que ela tá partindo para o lado supremacista, que o soro faz isso com a pessoa. Aí ele fala, né, mas e o Steve? O Steve tomou o soro. Aí ele fala: você já viu quantos Steves por aí? Ele quis dizer que Steve Rogers é só um, né, cara? Com toda aquela integridade, não são todos. Aí a gente vê uma mensagem do Conselho de Repatriação falando que vão ativar leis antigas, né, de fronteiras, cujas quais tinham sido deixadas de lado por causa do blip, onde nações tinham se unido para conseguir sobreviverem, né? Nações mais fortes e que tinham, sei lá, uma mão de obra disponível, saiu atrás de nações menores, convidando-os, né, para os seus países para poderem trabalhar e todo mundo coexistir ali naquele momento que foi cabuloso logo após o blip. Só que quando as pessoas voltaram do blip, essas nações maiores começaram a expulsar as pessoas que estavam trabalhando para eles de outras nacionalidades de casas, e eles começaram a ficar ali largados, sem nenhum trabalho, sem nenhuma casa, sem um lugar para ficar, sem absolutamente nada, e é por eles que a Karli e os Apátridas estão lutando. Aí nesse momento o episódio tenta meio que flertar um pouquinho em fazer o espectador sentir uma simpatia pela Karli, assim como o Sam já está sentindo. E quando o Sam descobre isso, então descobre que esse conselho tá deixando esse pessoal na mão, o Sam vai ficando mais pistola ainda, que aí ele compara de verdade o caso dele nos Estados Unidos com o que esse pessoal tá passando, né, de estar sendo jogado às traças, deixado de lado, esquecido
né, pelos figurões, mas por mais que o Sam compadeça da luta da Carly e dos outros apátridas, ele é contra o meio, né, contra a maneira que ela faz. Inclusive é uma frase que é muito recorrente nesse episódio e é utilizada várias vezes e que deveria ser o título do episódio. Será que os fins justificam os meios? Essa frase está a todo momento batendo ali, seja qual personagem for. Vários personagens falam ela nesse episódio. E no meio disso tudo a gente tem ali o Capitão América, né, de John Walker, junto ali do Lemar ao seu lado, querendo capturar o Zemo que está com Buck e com Sam. É quando ele descobre que o Zemo e os outros tinham conseguido algumas informações sobre o paradeiro da Carly. Chegando lá, o Sam fala: pô, eu tenho experiência com ex-soldados, eu tenho experiência com lidar com pessoas com traumas, com problemas, eu sei conversar com esse tipo de pessoa, quem sabe eu entrando lá sozinho para falar com ela, a gente possa conseguir melhores resultados do que chegar todo mundo assustando a menina e que poderia dar uma merda colossal. Muito a contragosto eles aceitam e o Sam entra lá e pior que ele consegue estabelecer uma conexão com a Carly, ela simpatiza com ele ao mesmo tempo em que ele começa a ouvi-la e ele começa a concordar com tudo que ela tá falando, menos com a questão de se tiver pessoas que atrapalhem, que estejam no meu caminho do meu fim, eu vou matar. Essa é a única parte que fica ali na cabeça do Sam, que fala: eu preciso te convencer a mudar isso, eu preciso te convencer a deixar de fazer isso. Só que a Carly não parece ser uma pessoa muito fácil de fazer mudar de ideia, né? Mas aí, precipitadamente, John Walker, que começa a ter ali do lado de fora dessa sala onde os dois estavam conversando, começa a ter aqueles tiques nervosos que eu tô falando deles desde o segundo episódio. Ele começa a ter aqueles tiques de ficar assim, aí dessa vez vem com uma frequência maior, vem com gestos maiores, né? Fica mais perceptível e dá a entender que meio que é uma crise de ansiedade. Eu sou ansioso, eu entendo um pouquinho, talvez possa estar falando besteira, mas pra mim lembrou muito ali uma crise de ansiedade, alguma coisa relacionada ao trauma dele lá do Afeganistão, que até tem um outro momento no episódio mais à frente em que ele fala, né, que as coisas que ele e o Lemar tiveram que fazer no Afeganistão não foram boas coisas, apesar de todas as medalhas que eles ganharam, e que ter ganhado o manto do Capitão América pareceu para ele ali ser a única coisa boa, sendo a única serventia do bem que ele poderia contribuir para o mundo. Só que o cara tá descontrolado, só que o cara, não sei se antes de ir para a guerra, antes de ir pro Afeganistão, se ele já era assim ou se a cabeça dele ficou perturbada depois de ter ido para lá, mas o cara realmente não tá são. O cara começa a fazer coisas, meter os pés pelas mãos. E nesse momento ele chega, chuta a porta lá, a Carly foge e aí começa uma verdadeira briga. Nesse momento a Carly foge, eles vão tentar capturá-la, vão tentar ir atrás dela, e é quando o Zemo, que tinha desaparecido, a gente nem tinha notado que ele tinha sumido, ele consegue encontrar a Carly e sorrateiramente ele dá um tiro nela, ela que está com uma pasta, com uma maletinha que está cheio de doses do super soro, ou seja, no último episódio ela tinha dito que faltava uma dose apenas para poder dar a mais uma pessoa só que ela estava com uma maletinha com várias ampolas ali do super soro. E em um primeiro momento você fica olhando, você pensa: caramba, será que o Zemo vai ser capaz de tomar esse super soro e a partir daí ser um grande super vilão? Mas não, aí que a Marvel pega o personagem e faz ele seguir os seus ideais. Ele pisa em todos os frascos do soro, quando de repente chega uma bica na cara dele que cai desmaiado no chão, e é John Walker. Ele olha todo aquele soro esparramado no chão, todos aqueles frascos quebrados, mas ali no cantinho tinha um último frasco do super soro, e ele sorrateiramente olhando para um lado, olhando para o outro, vendo que não tem ninguém por ali, pega o soro, coloca no bolso e você já fica: não, John, você já tá fazendo tanta coisa errada, cara, a gente não precisa que você tome esse soro. Fica no ar, a gente não sabe o que vai acontecer. Chega até a ter um momento em que você acha que talvez ele não vai tomar o soro, talvez ele vai fazer a coisa certa, que ele tá conversando com o Lemar, ele fica falando sobre a questão de tomar o super soro, será que o super soro vai mudar a pessoa? Aí o Lemar vira pra ele e fala: cara, pelo que eu entendo, o poder ele faz a maximizar o que a pessoa é. Olha a Carly, que eles consideram errada, e olha o Steve Rogers, que é um cara do bem, que é um cara que fez o bem pro mundo. Aí o Walker nesse momento pergunta: mas e eu?
Tipo, você acha que se eu tomasse, como eu reagiria? E aí o Lemar começa a enaltecer, né? O Lemar que deve ser de patente mais baixa que o Walker e que é o sidekick dele, querendo ou não, começa a enaltecer todos os feitos de guerra dele, mas não parece convencer tanto assim o Walker. E corta a cena, volta ali para aquele apartamento onde os três estão ficando, né? Buck, Sam e Zemo. E de repente o Walker mais uma vez chega, de repente chutando portas e o caramba, a única coisa que ele sabe fazer. E ele chega falando que vai levar o Zemo de qualquer maneira. Mais uma vez esse cara quer o Zemo, meu Deus, todo mundo quer pegar o Zemo. Só que aí o Sam chega junto nele, estica o peitoral ali e fala: cara, você não manda em nada aqui, com escudo ou sem escudo. E aí é a hora que o Walker solta o escudo e fala: como é que a gente vai seguir daqui? Você quer no mano a mano, né, na mão? Aí o Falcão tá disposto, né, a fazer o quê? Só que de repente, nesse momento, meus queridos, acabaram-se as 8 horas e as Dora Milajes aparecem no apartamento. Primeiro a Ayo aparece atrás do Walker e já fica aquele clima meio pesado. O Buck já olha e fala: ih. Todo mundo já estava esperando que elas aparecessem um momento ou outro, porque o Buck tinha contado para eles, menos, é claro, porque não interessa contar para ele, o John Walker. Ele vira e fala para elas que elas não estão na jurisdição delas ali. E a Ayo vira para ele e fala uma fala poderosíssima que só uma Dora Milaje poderia falar. As Dora Milaje tem jurisdição onde quer que elas se encontrem. Meu Deus, essas mulheres são muito fodas. Todas as nações deveriam ter ali um exército de proteção como as Dora Milaje. O mundo seria completamente diferente, cara. Eu equiparo elas, claro, dentro das devidas proporções, as Amazonas da Mulher Maravilha. Eu acho que tanto as Dora Milaje quanto as Amazonas da Mulher Maravilha mereciam uma série própria ou um filme, seja lá o que for, alguma produção que contasse melhor a história delas, porque os fãs merecem muito conhecer elas e elas merecem também chegar ali, serem mais conhecidas pelos fãs, né, que acompanham todas essas produções de super-heróis, porque elas são muito legais, muito interessantes e certeza que daria boas histórias. E aí nesse papo todo ali conflituoso entre todos, o John chega e põe a mão no ombro da Ayo pra tentar dar aquela de bom vivan, aquele cara boa praça, não sei o que. E mano, ele toma um pau dela a hora que ele faz isso. O Lemar vai pra cima da outra, começa a tomar um pau também. A Sam vira pro Buck e fala: a gente tem que fazer alguma coisa. E nisso, o Zemo, ó, de novo o Zemo sumiu na situação. Começou a treta, o Zemo vaza. No outro episódio a gente viu que o Zemo era bom de porrada, cara. A gente viu que o Zemo ali era ágil, era astuto na hora da treta. Mas nesse episódio ele foge em todas as tretas. E aí fica o Sam e o Buck assistindo. O Sam fica mais querendo apartar ali a briga, enquanto o Buck até tira onda, fica agitando e tal, fica pondo um pouquinho de lenha na fogueira. Até que chega um momento crucial em que as duas vão matar os dois. Aí o Buck vai e segura a Ayo antes que ela crave a lança ali no Capitão América, ou que a outra, que não lembro o nome dela, crave ali também uma lança no Lemar, né, no nosso Estrela Negra. E nessa hora as duas se viram contra os nossos dois protagonistas dessa história, e o Buck começa a lutar com a Ayo, enquanto o Sam começa a lutar com a outra Dora Milaje. Só que a Ayo, ela é muito inteligente, ela é muito foda. Ela chega no Buck e faz um negócio no ombro dele, aqui na clavícula dele, e o braço dele, o braço biônico dele cai. E ele fica com aquela carinha de gatinho do Shrek, assim, desprotegido. Pô, caiu meu braço, apesar de eu ter um pouco de super soro aqui no meu corpo, mas eu tô sem um braço, como é que eu vou ter chance com essa mulher? Nem com esse braço eu acho que eu tenho. E aí é quando elas percebem, né, que o Zemo tinha fugido, e elas falam: não, vamos partir, vamos embora. E elas vão embora. E o John, por ter tomado esse sacode, ele começa a ficar mais atormentado do que ele estava. Nesse episódio, gradativamente, as crises dele vão aumentando, né? Vão ficando mais fortes. E nesse momento, ele vira até ele fala pro Lemar: cara, elas nem eram super soldados. Tipo, isso martela muito na cabeça dele. Ele quer realmente ser um cara muito forte para ser o Capitão América. Ele tá cansado, né, de ser comparado ao Steve Rogers. Ao mesmo tempo em que eles tentam criar uma atmosfera de que o John vai fazer besteira, eles também meio que dão essa humanizada nele, assim como lá no primeiro episódio, essa humanizada de: será que ele tá querendo fazer o bem? Será que ele quer mais força pra fazer o bem? Será? Será se? Será se? Mas, particularmente, quem conhece um pouquinho aí
das histórias em quadrinhos, muito pouco, eu por sinal, sabe que não é bem essa a intenção do cara. Pelo menos não depois do que acontece. De uma maneira meio torta, a Carly entra em contato com o Sam, marca um novo encontro com ele, quer saber das intenções dele, porque ela quer dar mais uma chance pra ele antes que de fato ela o trate como inimigo. O Sam e o Buck então vão de encontrar ela, e até nesse momento ele usa o traje dele de Falcão. O Buck também utiliza ali do seu traje, né, que é um traje mais discreto. Os dois chegam quando o Sam tá começando a conversar com ele. A Sharon, que o Sam tinha pedido para avisar para ele sobre o paradeiro do John Walker, avisa para ele no ponto falando: o John Walker tá chegando aí, então agiliza. Aí os dois estão subindo no prédio onde eles vão logo encontrar com os apátridas. Só que o John, que ficou para trás, quando ele sobe, ele vê a arma jogada no chão do Lemar e ele já fica preocupado com os caras pegaram ele, será que o que os caras fizeram com ele e tal. Só que aí corta, a gente pensa besteira no começo, pensa que talvez aquilo ali vai ser a motivação, né, do John fazer besteira, e é só que a gente chega ali e vê que o Lemar está apenas amarrado. Eles desacordaram ele, amarraram ele. Quando ele acorda, ele consegue se soltar e tá rolando uma batalha entre apátridas e Falcão, Soldado Invernal, e aí o nosso novo Capitão América lá começa um quebra-pau fudido deles com os apátridas. E tem um momento em que a Carly vai atacar novamente. O Capitão América vai ser atacado aí possivelmente pra morte, né? Ele vai levar um golpe fatal quando o Lemar chega e dá uma acatada, derrubando ali antes que aconteça alguma coisa com seu amigo John Walker. Só que nesse momento ele toma um giratório ali nos peitos, cara, que ele voa longe numa coluna de concreto, que a coluna de concreto chega a quebrar e provavelmente a dele também quebrou. E Lemar, o nosso estrela negra, Lemar Hoskins, morre. Aí você pensa, pra que, Marvel? Agora você ligou, foda-se mesmo. E com a morte do Lemar, aqueles pequenos tiques que tava rolando ali com o John acaba de se tornar um grande tique, né, que toma conta dele. E ao ver que tinham feito uma merda cabulosa, os apátridas, incluindo a Carly, que fica meio assustada por ter matado uma figura pública dos Estados Unidos, ela saber que o retorno disso vai ser muito complicado, tanto para ela quanto para o povo dela, eles resolvem fugir. Só que nessa hora eles vão descendo a escada no pau correndo, e aí a gente tem a certeza de que o John, né, tomou o soro nesse meio tempo aí em que ele esteve fora de tela. Porque ele vem correndo, ele pega um embalo, ele vem correndo, ele pula a janela, ele tá num prédio de sei lá quantos andares, ele cai em cima da Kombi. Inclusive eu queria muito desde pequeno ter uma Kombi, porque eu gosto muito, acho um carro legal. Ele cai em cima de uma Kombi, consegue chegar até um dos apátridas, aquele braço direito da Carly, que conversou com ela antes nesse episódio. Ele encontra com ele lá embaixo, dá um golpe nele jogando o cara longe e começa a bater no cara, e o cara fala: não foi eu, não foi eu, não foi eu, porque foi a Carly que matou o Lemar. Só que ó, o John já não tá nem aí. O John tá no modo piloto automático fodão. Ele pega o escudo, meus amigos, e crava escudo no cara sem parar, na frente de todo mundo na rua, todo mundo filmando, e ele nem aí. Dá a entender, porque não mostra claramente, que ele pegou o escudo e bateu, foi no peito do cara, sei lá, alguma coisa parecida, no tronco dele aqui. Bateu até o cara morrer. E ele fez isso publicamente, pessoas filmando, jogando na internet. E aí que acaba o episódio, né? Mas aí você pensa, como esse cara vai continuar sendo o Capitão América nos 2 próximos episódios, depois dessa catástrofe que ele acabou de fazer na frente de todo mundo, já na frente de um público. Incluindo a Carly, que tá escondida e assistiu toda essa cena, ela tá no meio da multidão. E ela fica atônita sem conseguir fazer nada, né? Ela poderia ter salvado o amigo, afinal de contas, o amigo dela morreu por causa de um ato dela, mas não. Como ela é a líder, né, e ela precisa se resguardar, porque senão a organização deles podem se desfazer, ela ficou assistindo aquilo tudo ali de longe. E aí, nesse final desse episódio, a gente tem um pouquinho ali de... A Carly tá fazendo muita merda com boas intenções, e aí é complicado defender ela, assim como o Sam próprio fala. E aí vem o John Walters e faz merda utilizando o manto do Capitão América, manchando, né, toda a dignidade que permeava ali naquele traje. E aí você pensa, esse cara não vai ser mais o Capitão América, o escudo vai ficar sobrando, e quem vai assumir o manto do Capitão América agora? Eis a questão, porque no episódio anterior, o Buck dá um encontrão no Sam e fala: eu vou atrás desse escudo e esse escudo vai ser meu, ele vai ser meu.
Porque o Sen já tinha abandonado o escudo. Só que o Sen faz uma cara de, rapaz, eu acho que eu me enganei, eu acho que eu quero esse escudo também. Então talvez essa possa ser uma das tramas do próximo episódio. Aquele duelinho de farpas ali entre os dois pra saber quem vai ficar com esse escudo, né? Que muito provavelmente o Walker não vai ficar com esse escudo, não tem lógica alguma. Só se ele ficar com esse escudo, personalizar ele de outra maneira e os dois precisem de pegar um outro escudo, que provavelmente deve ter outro escudo já feito já, do Capitão América para um dos dois assumirem o manto, né? No início a gente claramente tinha a ideia de que no final da série o Falcão assumiria o manto, ele se sentiria digno, até mesmo com a aparição do Azaia lá, que foi o primeiro Capitão América e tudo mais. A gente acha ali que ele teria uma cabeça boa já para poder assumir esse manto. Só que agora o Falcão acabou cometendo deslizes no decorrer, né? E o Buck tomou a frente agora e tá querendo escudo, ou seja, por mais que o Falcão deva ficar realmente com esse escudo no final da série, eu acho que isso vai ser um motivo de mais atrito ainda entre os dois. E eu quero ver o circo pegar fogo. Agora falando sobre o Mercador do Poder, que mais uma vez aparece mandando uma mensagem nesse episódio. E é muito, muito, muito esquisito ele só mandar mensagem. É só alguém falando que ele mandou mensagem. A gente não viu uma silhueta desse personagem. A gente não ouviu a voz desse personagem. Ou seja, esse personagem provavelmente é alguém que a gente conhece. E eu estou entre Barão Zemo, porque ele sabe de tudo. Ele está em todos os lugares, ele faz tudo. E Sharon Carter. Ou então existe uma terceira opção. Pode ser o Barão Zemo e a Sharon Carter trabalhe para ele. Existe, cara. Porque se a Sharon Carter foi para Madripoor e tá vivendo aquela vida lá em Madripoor, ela seria capaz de trabalhar para o Mercador do Poder. Então são desdobramentos que vão ter que rolar nesses próximos 2 episódios, ou seja, esses 2 episódios que vão vir a seguir aí são episódios que vão ser frenéticos, eu tenho certeza, porque muita coisa precisa acontecer, muita coisa precisa ser resolvida, apesar de que essa série tem muito cara de que ela possa ganhar uma segunda temporada diferente de WandaVision, mas ainda depende muito do sucesso que ela tá fazendo, apesar de que aparentemente ela tá fazendo um sucesso grande, está agradando boa parte dos fãs. Então eu vou encerrando aqui minha pequena análise, que não ficou tão pequena assim, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo nosso aqui, em que eu só falo, né? Mas vocês podem mandar comentários aqui embaixo, questionando alguma coisa que eu falei, que a gente troca uma ideia marota legal. Às vezes, se vocês viram mais detalhes que eu não consegui ver, né, que passou despercebido por mim, diga aqui nos comentários. Eu vou agradecer muito se vocês me ajudarem a entender, talvez, quem sabe ali um pouco mais esse 4º episódio. Vai ser muito bacana trocar essa ideia com vocês, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se gostaram, já vai deixando aquele like maroto aqui embaixo, porque ajuda demais o canal, vocês não têm ideia. E se você é novo por aqui, caiu de paraquedas por causa de Falcão e o Soldado Invernal, também se inscreve no canal para acompanhar todo o conteúdo que vem sendo postado aqui, conteúdo novo quase todos os dias e às vezes mais de um vídeo por dia aqui, como no caso de hoje, que tem essa análise do episódio 4 de Falcão e Soldado Invernal, e às 8h30 da noite vai rolar uma live analisando o 2º episódio de Shaman King, em que eu e meu amigo Jeffrey Haida que vamos estar comentando o episódio aí desse remake, desse anime que a gente tanto gosta. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui, foi lindo, aquele abraço e até a próxima sessão, hein? Tchau.